Tem um grupo de pessoas, por exemplo, que disseram que perderam o carinho de membros da família por causa do livro. Porque no livro, por exemplo, você tem que perguntar para sua mãe, para os seus avós, como era a sua relação de negro na infância. E aí teve um cara que falou para mim, ele falou, cara, eu descobri que meu pai estuprava a empregada negra. E ele, porque conforme o livro te obriga a fazer Sim, algumas vai indo. perguntas. E tem as páginas pretas também. Exatamente, que também... E aí o cara começou a perguntar coisas pro pai, e essas perguntas suscitaram outras perguntas, e quando ele viu, ele falou, pai, mas você ficava trancado com ela, pai. E aí o pai desabou chorando. Então, assim, existe um trabalho de casa que as pessoas brancas têm que fazer, e isso não tem a ver com a gente, não é o nosso rolê. Exato. Porque imagina quando você se dá conta que a sua mãe escondia a comida da empregada, porque ela era preta, que o papel higiênico dos empregados era aquele rosa, e o dos patrões, porque tinha isso, né? Tinha diferença. Era o fofinho. Era o fofinho. Quando o copo, eram copos diferentes. Quando a comida da geladeira, a empregada não podia comer a mesma comida, ela tinha que comer depois. Você entendeu? Gente, eu me lembro do patrão da minha mãe acochando ela, e ela... Eu me lembro da minha mãe chegando em casa chorando porque a mulher deu um monte de escova de dente usada e disse para ela, é só você lavar na água quente, dá para eles usarem, que dá para... Reaproveita. Melhor isso que nenhuma. Minha mãe em casa chorando, quebrando as escovas de dente, e no outro dia tendo que ir trabalhar. Isso é o que eu sei. Fora todo o assédio sexual, todo o assédio moral, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita dentro do processo. Eu vou dizer a você que eu, durante muito tempo, eu hipersexualizei as relações que eu tinha. Qualquer relação. Olha só que loucura. Durante muito tempo, eu acreditei que a única forma que eu teria de me aproximar das pessoas era numa relação sexual. Então, sei lá, eu conhecia uma pessoa legal no ônibus. Eu não estabelecia uma relação de amizade. Eu tentava estabelecer uma relação de sexo. E vinha do outro também, né? Porque também tinha muito isso, e tem ainda, a né? hipersexualização. Mas é que me preto. disseram que nós negros éramos ótimos trepadores, Isso. que nós tínhamos pau grande, e que a forma de se relacionar eu fui aprender a bloquear o processo de sexualização e de entender que mulheres como vocês, bonitas, inteligentes, podem ser minhas amigas e a gente não precisa transar. Eu vim entender isso, amor, há 10, 12 anos. Há 10, 12 anos, e estou num processo. Por quê? Porque a forma de comunicação que eu estabelecia era essa. E é muito maluco porque a minha forma de me tratar, de me cumprimentar, hoje eu me controlo muito. Porque como eu sou grande, a leitura que as pessoas têm do meu movimento ainda é de sexualização. Porque, óbvio, eu sou um homem grande, preto. Então, quando eu dou um abraço, tem outra agenda. A nossa foto, por exemplo, que a gente tirou lá eu não me sentia vontade de postar. É mesmo? Por quê? Porque eu dou um abraço tão carinhoso nela, um abraço de também, irmã, que, sinceramente, quando eu olhei a foto, eu já recrimei na hora. Eu falei, gente, vão interpretar mal. Você entende? Que seria diferente, sei lá, se você estivesse dando um abraço no Felipe Neto, estivesse dando um abraço no sei lá, no Rodrigo Lombardi. São muitas outras camadas. Então, assim, hoje, por exemplo, quando eu tiro foto com as pessoas, eu tiro foto com as duas mãos aparecendo. Você entendeu? Eu tenho amigas, por exemplo, que são tão minhas amigas que hoje eu sou obrigado a me afastar dela porque as pessoas acham que eu tô comendo. Porque não existe nenhum outro padrão de relação entre um homem como eu e uma mulher como você, se não for de sexo. Porque a leitura social ainda é essa. E como eu sou muito grande, eu sou muito alfa, não sei o quê, as pessoas colocam essa agenda. Então, para que um toque meu no seu ombro vire assédio, é muito rápido. E eu sou obrigado a me afastar das pessoas. Você entende a piração disso? Lógico. Eu sou obrigado, por exemplo, a rir sem ter vontade. Isso acontece muito comigo. Porque, amor, se eu tô aqui... O que aconteceu? Você tá bravo? O que aconteceu?
Ah, Porque- assim, raivoso. Preto, sério, tá brabo. Uhum. Eu sou obrigado. Às vezes eu não tô com vontade, sabe? Tá sempre simpático, Até a hora que sempre. dói, Tem caralho. que sempre se adaptar. Então, assim, é um monte de leitura social. Você entende? Isso é muito cansativo. Eu sou um cara. Tanto que eu disse, eu saio muito pouco. Eu saio muito Que é pouco. exaustivo, Eu vou né? pouco a festa, eu vou pouco a evento, eu só saio de casa ou pra vir conversar com amigos ou pra ganhar o meu dinheiro. Senão eu não saio de casa, eu fico em casa, tenho tudo que eu preciso em casa, porque eu preciso relaxar, gente. Quando eu tô em qualquer lugar, eu preciso me fantasiar de um monte de coisa, porque se eu for natural, o risco de eu ser mal interpretado é muito grande. É exaustivo. Exaustivo. Só que, querendo ou não, você cria seus filhos também desse jeito. Meus filhos não saem também nesse processo. E eles não assistem. Então, assim, existe uma agenda de liberdade humana que o dinheiro ainda não compra. Uhum. Por mais que hoje eu tenha uma casa, tenha grana e tal, não sei o quê, tem uma agenda de liberdade que o dinheiro ainda não compra. Que eu continuo. Por isso que eu estou dizendo que o preconceito não é só social. Ele também tem uma agenda racial muito grande e um desenvolvimento a ser feito por mim no processo. De entender o caminho todo, de olhar, de dividir, de construir. Ah, mas tem hora, amor, que eu só quero ser uma pessoa. Assim, ó, ser preto cansa. Existem tantas nuances nesse processo. Minha mãe falava uma coisa quando eu era criança, às vezes o pessoal chegava, ô Manuel, pô, o menino fala bem, tá ruim na escola, horrível esse menino. Minha mãe botava defeitos que o outro não me botava. E eu nunca entendi por que minha mãe fazia isso. Depois eu vim entender. A minha mãe fazia isso porque ela aprendeu a fazer isso com a mãe dela, que aprendeu a fazer com a avó dela, que aprendeu a fazer com os mais velhos. E por que eles fazem isso? Porque no período da escravidão, quando o senhor de engenho chegava na senzala e dizia, ô Bento, tá grande esse menino, tá forte. Ela, não, tem tuberculose, vomita toda noite, vomita sangue. Por quê? Porque ele seria vendido. Então ela precisava colocar um monte de doença, um monte de defeito, para ele não ser vendido. Uhum. E isso acabou se passando de uma geração para outra, mesmo que perca a sua causa. E tem um monte de detalhes. Por exemplo, a falta de afeto do pai negro com a criança. No período de escravização, o pai negro, a maneira como ele tinha de defender o filho para que ele não sofresse era quebrando qualquer laço de afeto. Então, quando o menino vinha demonstrar amor, ele para com isso, e dava tapa, agredia, batia. Porque sabia o que... Porque ele sabia que depois, quando esse menino fosse vendido, se ele amasse o pai, esse amor provocaria uma dor maior e esse menino ia apanhar mais, ia sofrer mais. Então, a maneira de demonstrar amor era não deixando o amor nascer, para que esse amor depois não virasse um ponto de fragilidade. E a gente aprendeu a não amar. Eu aprendi a não amar. O amor, para mim, ele ainda é algo muito novo. Eu não faço ideia do que é ter pai. Eu vejo os amigos chorarem a morte dos seus pais. É uma dor que não me alcança. Esse pai que eu me tornei, ele é uma projeção dos homens importantes que eu conheci na vida, que eu tento compor. Eu não sei o rosto do meu pai. Ele era um chefe do tráfico na Bahia, muito violento, minha mãe se afastou dele, mas eu fui ensinado a não amá-lo, inclusive por ele. Da forma dele, ele me ensinou a não amá-lo, e isso fazia parte de uma tradição pedagógica de proteção. Então, é muito maluco, porque é quebrar um ciclo muito grande. O meu filho de 18 anos, porque hoje eu posso até meter essa marra de bom pai, eu não fui um bom pai o tempo todo. Pergunta para a mãe dos outros filhos. Uhum. A Dinorá me transformou num bom pai, mas pergunta antes. Eu ensinei meu filho a apagar uma pessoa no mata-leão antes de ensinar ele a beijar. Quando uma vez eu cheguei e dei um beijo no Leonardo e perguntei como é que ele estava, ele tinha mais ou menos uns 9 para 11 anos, ele começou a chorar perguntando se tinha acontecido alguma coisa com a mãe dele, porque eu estava muito carinhoso. Ele presumiu. Você entende? Sim. E aí eu falei, caramba. E aí a Dinorá falou, bom,
Primeiro você ensinou ele a apagar uma pessoa, né? Depois você ensinou ele a beijar. Então, a gente está falando de uma agenda de selvageria muito grande e que, obviamente, tem alguns pais negros que conseguiram superar isso e ser afetuoso. Mas, gente, é muito complicado, porque, assim, você se lembra da primeira pessoa que você viu morrer? Não. Eu lembro. Eu lembro que eu tinha 9 anos e eu me lembro daquela pessoa se afogando no próprio sangue. Foi onde você morava na época. Então, assim, a gente está falando disso. Então, quando você começa a falar sobre a questão racial nesse país, você está falando sobre a composição das relações. Fora o fato que isso aqui era uma colônia para estruturar privilégios de fragilizados, porque os portugueses que vieram para cá também eram portugueses fragilizados. Portugueses que vieram para cá para tentar mostrar que eles também... Então você tem uma cultura de privilégio estabelecida. E a gente está dentro dessa cultura de privilégio e, ao mesmo tempo, a gente vê também o quanto a gente, né, essa branquitude acaba se negando a enxergar certas coisas e procurar se aprofundar, Porque estudar, dói. ler um livro, Mas assumir dói. que somos racistas e Mas, que Fê, episódios... dói. Não, eu sei que dói, mas até aí foda-se essa minha dor, né? A sua dor é muito maior, então, sabe? Então... Mas é que tá, que assim, na hora que a gente entra nesse tema, se a gente começar a cavocar esse tema, com... esse tema aqui vira nem era. Aí eu sei que deve ser doloroso pra você também, tocar em determinados assuntos, eu acho, que assim, nem era o nosso intuito mas eu acho, com você. mas eu acho que é minha obrigação também, eu não posso ficar metendo o pé desse rolê, porque assim, só quando a gente começa a abrir o rolê, a gente vai se dar conta, ou que o seu bisavô estuprou minha avó e você vai ficar triste porque seu bisavô era estuprador, ou eu vou ficar triste porque minha avó foi estuprada. Então, a temática racial não é uma temática que agrada. Ninguém. Porque assim, todo mundo fica triste, porque, na prática, essas novas gerações não concordam, são beneficiadas, mas não concordam. Fora que, quando a gente começa a entrar nisso, chega um momento que você vai abrir mão do privilégio. Vai ser exigido, e aí, cara, é muito complicado. Aí começa a entrar um mais. Não, é que, né? Porque chega uma hora que você precisa decidir quem é que vai sentar na mesa para apresentar esse podcast. E você tem que tomar essa decisão. E aí é difícil, cara, porque você começa a pressionar. Só que hoje eu acho que a próxima fronteira da questão racial nesse país é a publicidade. Eu não tenho acesso aos grandes publicitários desse país, mas vocês têm. Essas pessoas precisam naturalizar a pele preta na publicidade. A publicidade é o arauto de formação estética desse país. Sim, e que veio, às vezes, até tarde, né? Mas a gente vê a importância disso. Eu questiono a lógica de cedo ou tarde, Fê. Não precisa. Mas pode questionar. Mas o meu questionamento é o seguinte: se a gente comparar, por exemplo, aonde nós gostaríamos que a sociedade tivesse, a gente vai dizer que chegou tarde. Sim. Porque a gente tá quase chegando no teletransporte. E a gente ainda, né, eu fico imaginando o ET. O ET fica olhando pra Terra e fala, gente, não vou lá não, eu sou verde. Eles não conseguem lidar nem com marrom, se chegar o verde, fudeu. Então assim, é por isso que o ET não vem. Porém, quando você começa a analisar, sei lá, a cultura oriental, quantos anos eles levaram para abrir mão de uma série de preconceitos? A cultura indiana, que até hoje você ainda tem a realidade das castas. Então assim, o que nós negros conseguimos em 130 anos é uma coisa absurda. Em 130 anos nós saímos de animal para entrevistado no podcast. Cara, isso é um salto quântico que assim, 130 anos na história humana não é nada. Nada. É muito maluco isso. É porque, de fato, a gente queria estar em outro cenário, mas vendo você falar dessa maneira, realmente, 130 anos
Pela lógica, assim, ó, pela lógica, se a gente seguisse a velocidade da humanidade, eu ainda estaria acorrentado. Eu ainda estaria debaixo de corrente. Ah, Manuel, você é a norma culta da sociedade? Não. Não. Infelizmente, o que o Mano Brown fala muito. Os pretos ainda estão atirados no mundão. Quando você sai, você vê a cor da pobreza, você vê a cor da exclusão. Essa cor ainda existe. Porém, o nível de questionamento social que nós temos hoje para a estrutura de poder é uma coisa, amor, que sinceramente extrapola o que as pessoas acreditam como algo possível. Eu sou muito, muito orgulhoso da luta preta. Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro, Eliane Dias, Celso Ataíde, Milton Santos, Oliveira Silveira, essa galera se entregou e conseguiu desenvolver um nível. E assim, até nomes que a gente não faz ideia, os tambores de crioula, com toda a luta do feminismo negro invisível que tem no Maranhão, o reggae do Maranhão, vovô do Ilê, eram pessoas que estavam lá na gênese da brincadeira, sabe? A luta da Tia Má na ponta, quando ela precisava dar o grito de guerra, a suavidade do Lázaro, a beleza da Thaís. Gente, nós tivemos que nos munir de uma multiplicidade de linguagens que, sinceramente, não tem como não admirar esse povo. Ai, não tem mesmo. Fora que as tentativas de nos destruir foram monstruosas, que assim, eles tentaram através da lei, com a lei do boi, com a lei da terra. Eles tentaram destruir de tudo que é forma, eles tentaram nos devolver para a África. O Código Penal, que a gente tem um Código Penal de 1940, que ainda criminaliza pessoas pretas de maneira direta. Com tudo que fizeram, a gente chegou aqui em 6 milhões de pessoas, hoje nós somos pelo menos 130. Nós somos 54% da população. Os pretos nesse país evoluem mais rápido que câncer no pâncreas. Nós somos uma máquina de produzir soluções, uma máquina de produzir sorriso. O único problema que nós temos nesse país é essa nossa relação benevolente com a pessoa branca, porque a gente pega, sei lá, você pega a cultura, as sociedades orientais, elas se guetificaram. E elas evoluíram, tanto que você pega o bairro da Liberdade, a economia, eles são muito amistosos, mas eles são fechados. Você pega a cultura árabe ali no centro de São Paulo, vizinho de Massa, eles são fechados. O preto brasileiro, ele abre, a gente abriu o terreiro, a gente deu a cadeira do babalorixá pro branco, presumindo que ele ia ser justo, que ele ia ser educado. Não, ele pegou a nossa cadeira e nos expulsou do terreiro. Nós estamos aprendendo agora um pouquinho do que é ser preto com os africanos senegaleses que estão chegando aqui. Senegaleses, angolanos. Eles estão nos ensinando. Porque quando você vai no centro de São Paulo, ali na Barão de Tapetininga, a loja de negro só tem negros africanos trabalhando. E aí você entra e só tem negros africanos trabalhando. E eles falam no idioma deles. Se eu abrisse uma loja, eu ia ficar constrangido de só ter preto trabalhando, porque a gente ia ser questionado. Pô, vocês botaram só negro aqui, cara? Você se pergunta isso, né? Você se preocupa com isso, coisa que eles não. Eles não, porque eles dizem... Então, assim, ó, quando você chega na Galeria Presidente ali, que é ao lado da Galeria do Rock, que é a Galeria do Rec, que alguns chamam, conforme você sobe lá, você vê os salões africanos só com negros. Então, assim... a gente tá aprendendo uma lógica protecionista, Manuel, mas isso é um novo tipo de preconceito. Gente, pega o canal de televisão em São Paulo, você tem um canal só de japonês, com a cultura japonesa. Você tem isso. Me diz um canal de cultura preta que nós temos, um canal só de negros. Agora a gente tem a Trace, né? Que tá, mas assim, que não tá em TV aberta. Não tá mesmo. Então, assim, se eu hoje virar e dizer, olha, vou fazer um podcast onde só negros trabalham, eu vou ser atacado. Se eu propor para a Globo um programa de televisão só sobre negros, isso vai ser questionado. Mas não é só pela Globo, é pelo mercado. Então, assim, existe sim uma resistência muito grande nesse processo de solidificação. Porque o sincretismo, não só religioso, mas cultural, é imposto.
quem é preto nesse país precisa estar de portas abertas para quando o senhor quiser entrar. Uhum. Então, quando o homem negro, ele por uma questão de vaidade, ou de fragilidade psíquica, ou de amor mesmo, se envolve com a mulher branca, ele é questionado. Chamam de palmiteiro. Palmiteiro. Quando a mulher negra se envolve com o homem branco, ela está sendo questionada. Mas vem cá, as pessoas elas são impulsionadas a isso. O amor preto nunca foi incentivado. Mas é isso, tá ali, né? Acho que o que a Jo falou, eu entendo, mas só de você estar ali, você não precisa carregar tudo isso com você, por mais que isso já tá em você, né? Mas tem que estudar, tá? Eu acho que a negrada precisa estudar a branquitude demais para saber quais são as estratégias. Tem que entender que o avanço de hoje ele não vai se perpetuar, porque a força do racismo ela é permanente. O conceito de proteção da Casa Grande é um conceito muito sólido nesse país. Com certeza. É importante você entender que as duas crianças que você, com muito afeto, adotou hoje, há 130 anos, você as compraria no mercado. E isso é importante ser entendido. Não dá para fugir desse rolê. Eu costumo dizer que a Semana da Consciência Negra não é para negros. Claro, é para os brancos, para nós brancos, Semana da Consciência Negra, ela deveria ser vivida e cultuada pelas pessoas brancas. Porque nós pretos vivemos a vida da consciência negra. A gente não vive a semana, não vive o mês. A gente vive isso o tempo todo. Quem não faz ideia do que é ser preto no Brasil são as pessoas de pele clara. E elas precisam viver isso. As pessoas precisam entender porque o racismo ele corrompe as experiências mais bobas da vida. Eu vou comprar um carro, a minha vida é atravessada pelo racismo, porque aí o cara me oferece o carro mais barato. Mas não é disso que eu tô falando. Eu vou entrar no cinema, eu passo por isso. É muito doido porque, por exemplo, eu vou escolher uma pessoa para trabalhar comigo. É muito maluco isso que eu vou dizer e muito agressivo. Às vezes eu preciso escolher um profissional branco para que ele vá na frente e mostre que eu não sou um bandido. Eu tenho um grande amigo que é um ator conhecido e tal, e uma vez a gente estava no shopping e a pergunta do segurança olhou para ele e perguntou, ele é seu? Ele perguntou para ele se eu era dele. Meu Deus. E ele falou, como assim ele é seu? Não, porque ele presumiu que eu era segurança ou era alguma coisa dele, ou você entende? Então, assim, a gente ainda está nesse lugar. Tá. É importante entendermos que existe um trabalho de casa que a comunidade branca e a população branca precisa fazer, mas eu vou dizer a você que, assim, eu não jogo mais verdade na cara. Eu não trabalho mais com essa agenda, Gil. Primeiro porque eu acho que a verdade na cara é pouco pedagógica para branco. O ego do branco é um ego de retina. Quando você vira para ele, esfrega na cara dele o nível de dor e de fragilidade que ele causa, isso não comove ele negaciona, ele não se conscientiza. Então o que eu faço hoje é acolher, é cuidar, é seduzir, porque eu aprendi com o tempo que para cada pessoa branca que eu conseguir convencer e conscientizar, eu estou protegendo 10, 20, 30 pretos que vão se relacionar com ele. Eu já tive na minha vida a consciência racial bélica, de que assim, para cada branco uma bala. Eu já pensei isso porque as coisas que eu vivi na mão de pessoas brancas eram absurdas. Hoje eu entendo que os brancos, eles devolvem o ódio com muita força. E eu, como negro, quando eu ataco uma pessoa branca, ou quando eu esfrego para uma pessoa branca a verdade na cara dele, dolorosa, eu estou provocando uma pessoa armada. O branco no Brasil, ele é uma pessoa armada. Ele é armado de poder, ele é armado de dinheiro. Ele tem um monte de armas que ele pode usar contra mim ou contra os semelhantes a mim.
Às vezes a pessoa branca não vai virar e dizer, Manuel, eu vou demitir você, ou eu vou tirar você daqui. Ele não, até porque ele não pode fazer isso comigo, ele não tem esse poder. Mas aí quando o motoboy chegar, ele vai fazer com o motoboy. Quando a faxineira chegar, ele vai fazer com a faxineira. Ele vai se vingar Vai em despejar outro. no outro, né? Sim. Então, assim, eu preciso amá-lo para que ele ame o meu próximo. Eu preciso fazer ele acreditar que eu não vou devorá-lo. Para isso, eu precisei me colocar no lugar dele. E eu me coloquei no lugar dele, primeiro quando eu tentei entender o meu machismo, entender como era doloroso eu abrir mão do meu machismo. Foi um processo muito delicado, e está sendo um processo delicado, porque eu ainda não abri mão completamente, obviamente. E aí, eu comecei a criar alegorias narrativas para convencer. Porque, por exemplo, a sua pequena está com quantos anos hoje? 9. 9 anos. Imagina se daqui, sei lá, daqui 6 anos ela chega em casa com um gorila. Um gorila mesmo. E chega e diz, mãe, esse é o meu namorado. Esse é o meu namorado. Amor, na moral, por mais que você seja uma pessoa evoluída, você vai olhar pra cara dela e dizer, amor. Ela vai dizer, mãe, ele é gente igual a gente, você está ultrapassada. E a hora que esse gorila for comer na mesa com você, Gil, você vai olhar pra cara dele e vai ver ele pegar o macarrão com aqueles dedos cheios de pelo. E você vai ter um problema ainda em se relacionar com isso. Amor, na hora que aquele gorila esticar e der um beijão na boca da sua filha, você precisa ver a sua cara agora só em eu falando isso. Amor, é exatamente isso que eles sentem com relação a mim. Porque eles aprenderam que eu sou um bicho. Entende? Assim, ó, conseguiu jogar a sua cabeça lá naquele lugar deles por uma fração de segundos? Caralho. É nesse lugar que eles me enxergam. E aí, na hora que eu viro e falo na televisão pra eles, quando eu escrevo um livro, ele fala, não é isso, porque ele é um animal. Porque ele foi... Então, assim, a luta que o gorila teria para convencer você que ele pode amar sua filha é a luta que eu tenho que ter. E aí é uma elasticidade muito grande, não é pela minha sobrevivência agora. É pela sobrevivência de outros no processo. E é importante nós entendermos a cabeça, o sentimento do nosso opressor. É importante entendermos que se a gente não conseguir mapeá-lo, ele vai vencer sempre. Ele vai vencer sempre. Então hoje eu estudo avidamente a psique do branco. Tudo que ele sente, tudo que ele pensa, o que ele come, como ele dorme, tudo, para que eu possa acessá-lo de fato numa energia de mudança. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais, 5 anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais, eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe, eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição, antes que seja tarde demais.